Existe um momento em que dois acontecimentos separados, em países diferentes, com atores diferentes, convergem para um único alvo. Esse momento está acontecendo agora, e quando você entender o que está por trás disso, vai perceber que a palavra coincidência não cabe mais nessa análise. Na última semana, o presidente Lula lançou um recado que não foi diplomático, foi político, foi direto e foi endereçado ao governo Trump com uma clareza que raramente se vê nesse tipo de crise. Ele disse, sem rodeio e sem intermediário, que nenhuma potência estrangeira vai interferir nas eleições brasileiras de 2026, que o Brasil não aceita imposição, que quem manda aqui é o povo brasileiro. Mas enquanto esse recado era dado no campo diplomático, uma segunda frente se abria dentro do próprio Brasil. Mas antes de continuar com esse vídeo, sabe aquela sensação de saber que algo está errado, mas não conseguir provar quando alguém te pergunta? Esse é o problema. Muita gente percebe o absurdo, mas trava, porque não tem as informações organizadas. Eu preparei algo para ajudar justamente nisso. Está no primeiro comentário fixado para quem quiser consultar depois. Bom, agora vamos seguir. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquéritos policiais, que tem como alvo Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente. E aí, a pergunta que precisa ser feita não é se as investigações são legítimas ou ilegítimas. A pergunta é outra. É uma pergunta sobre padrão, sobre proporcionalidade e sobre quem, nesse tabuleiro, tem interesse em que o presidente da República chegue em 2026 politicamente enfraquecido. Para entender o que está acontecendo, é preciso separar os dois movimentos, entender cada um por si, e depois juntar as peças. Vamos começar pelo lado de fora. A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos não nasceu do nada. Ela tem um histórico recente e tem uma lógica clara. O governo Trump indicou para a embaixada americana em Brasília um nome sem carreira diplomática, sem experiência no Brasil e sem as credenciais que esse tipo de cargo normalmente exige. O Brasil não acelerou o processo de acreditação no prazo que Washington queria. A resposta americana veio em forma de retaliação. A revogação do visto diplomático da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti. O Brasil respondeu com reciprocidade, como o protocolo internacional prevê. Mas o que elevou essa crise para outro nível não foi a troca de restrições diplomáticas. Foi o que veio junto. Marco Rubio, secretário de Estado americano, já havia declarado publicamente apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil. Um secretário de Estado estrangeiro, com cargo ativo, torcendo abertamente por um candidato específico numa eleição que não é a dele. Esse é o contexto que Lula escolheu enfrentar com clareza. Ele citou as urnas eletrônicas. Comparou o sistema brasileiro com o americano. Disse que, enquanto o Brasil apura uma eleição nacional em poucas horas, os Estados Unidos ainda contam votos em papel por dias. E foi além. Disse que empresas estrangeiras que quiserem operar no Brasil vão ter que respeitar a legislação brasileira, independente de quem seja o dono, sem negociação sobre soberania. É um recado que tem destinatário. E o destinatário entendeu. Agora, vem a segunda frente. André Mendonça autorizou 2 inquéritos da Polícia Federal contra Lulinha. O primeiro apura se ele teria intermediado interesses de uma empresa do setor de cannabis medicinal junto ao Ministério da Saúde, com suposta ligação a um lobista que ficou conhecido como Caraca do INSS. O segundo apura se um empresário do setor de tecnologia teria bancado viagens para Lulinha em troca de benefícios em contratos com a Dataprev, empresa pública de tecnologia ligada ao governo federal. Até aqui, os fatos. Agora vem o detalhe que muda a leitura de tudo isso. Lulinha não ocupa cargo público, não tem mandato, não é ministro, não é secretário, não é assessor com função formal no governo. É um empresário privado, filho do presidente, sem foro privilegiado por definição legal. Casos que envolvem cidadãos comuns, sem mandato e sem foro, seguem pela primeira instância da Justiça Federal,
Isso não é interpretação. É o que o Código de Processo Penal e a Constituição determinam. A defesa de Lulinha classificou o procedimento como pesca probatória. A expressão técnica em inglês é fishing expedition, jogar a rede e ver o que aparece, sem indício robusto de crime consumado. Em investigações anteriores, segundo informações públicas, a Polícia Federal não encontrou prova concreta de um crime concluído. O próprio Lula saiu na frente e disse com todas as letras: "Se meu filho fez algo errado, que responda conforme a lei. Sem proteção, sem favor, sem tratamento especial." Essa postura tem um peso maior quando você coloca outro nome ao lado de Lulinha nessa comparação. Flávio Bolsonaro é senador da República, pré-candidato à presidência. Tem foro no Supremo Tribunal Federal por força constitucional. O mesmo STF, onde André Mendonça é ministro. E tem, nos autos de investigações em curso, provas materiais de uma série de gravidade diferente. O portal The Intercept publicou gravações que mostram Flávio em contato direto com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, preso desde março de 2026. O tema da conversa, segundo as publicações, era o financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamado Dark Horse. O valor rastreado pela Polícia Federal, que teria saído do esquema de Vorcaro em direção a esse projeto, é de 61 milhões de reais. 61 milhões. De um banqueiro preso. Para um filme sobre o pai do pré-candidato. O Banco Master está no centro da maior fraude bancária investigada nos últimos anos no Brasil. O rombo, segundo apurações públicas, atinge dezenas de bilhões de reais. Dinheiro de aposentados, de poupadores, de pessoas comuns que confiaram no sistema e foram enganadas. Percebe como, quando a gente junta os pontos, tudo começa a fazer sentido? É por isso que quem acompanha só por cortes ou manchetes quase sempre chega atrasado na discussão. A pessoa até sabe que tem algo errado, mas não consegue mostrar o caminho até chegar lá. Se você quiser evitar isso, eu deixei um presente no primeiro comentário fixado. Agora, presta atenção no próximo detalhe. Quando as gravações vieram a público, Flávio negou. Pressionado pelas provas, mudou o discurso e admitiu que buscou o financiamento. Disse que era dinheiro privado. Como se isso encerrasse a questão. Não encerra. A Polícia Federal investiga Flávio por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. Há denúncias de que ele teria usado o próprio mandato para beneficiar o Banco Master em votações no Congresso. E tem ainda a rachadinha, o esquema de devolução forçada de salários de funcionários do seu gabinete com mais de 2 milhões de reais desviados, que nunca foi devidamente encerrada com uma resposta conclusiva. Agora, coloca os dois casos lado a lado. De um lado, Lulinha, cidadão sem cargo. 2 inquéritos no STF, baseados em suspeitas de crime não consumado, suposta intermediação, suposta ligação, suposto benefício. 3 supostos. Nenhum crime documentado como concluído. Do outro, Flávio Bolsonaro, senador com foro constitucional no STF. Áudio gravado. Mensagem documentada. 61 milhões rastreados. Cúmplice preso. Rombo bilionário confirmado. Denúncias formais de uso do mandato. Rachadinha sem resposta definitiva. André Mendonça autorizou 2 inquéritos contra Lulinha. Sobre Flávio, nenhum movimento equivalente. Sem quebra de sigilo. Sem busca e apreensão. Sem nenhuma medida proporcional ao volume de provas existente. E aqui está o dado que não pode ser ignorado. Mendonça foi indicado ao STF pelo próprio Jair Bolsonaro. É ele quem ocupa hoje a posição de relator de casos que envolvem diretamente o clã político que o colocou no cargo. Não é opinião, é um fato público, documentado, que qualquer pessoa pode verificar. Isso não é disputa ideológica entre esquerda e direita. É uma assimetria jurídica visível, com consequências práticas, que favorece um lado e expõe o outro às vésperas de uma eleição presidencial. E é aqui que o externo e o interno se encontram. A pressão de Trump não é sobre vistos.
A pressão via judiciário não é só sobre Lulinha. Quando você junta as duas frentes, o que aparece é uma estrutura de desgaste com calendário definido. Outubro de 2026. A lógica funciona assim. A crise diplomática com os Estados Unidos gera instabilidade cambial. O dólar sobe. O dólar mais alto pressiona a inflação. A inflação pressiona o preço dos alimentos. E o cidadão que paga mais caro no supermercado não vai necessariamente conectar esse custo à interferência americana. Vai conectar ao governo que está no poder. Esse é o efeito mais perigoso e menos visível de toda essa equação. Transformar uma pressão externa em desgaste interno direto no bolso de quem não tem margem nenhuma para absorver esse choque. Ao mesmo tempo, as investigações contra Lulinha não precisam resultar em condenação para cumprir sua função política. Basta o inquérito aberto. Basta o nome circulando em manchetes. Basta o presidente sendo obrigado a se defender do filho no noticiário enquanto tenta governar, enquanto tenta responder a Trump, enquanto tenta manter a coalizão que sustenta o governo. E enquanto isso acontece, Flávio Bolsonaro ganha tempo. Cada semana sem investigação proporcional às provas existentes é mais oxigênio para uma candidatura que deveria estar respondendo perguntas muito mais graves. Mas existe aqui um elemento que quase ninguém está destacando. Quando André Mendonça autorizou inquéritos contra Lulinha, cidadão sem cargo, sem foro, com base em suspeitas de crime não consumado, ele criou um precedente jurídico. E precedente no direito não é retórica, é parâmetro. É obrigação de tratamento equivalente para casos equivalentes ou mais graves. Se o STF aceita investigar um cidadão sem mandato, sem foro privilegiado e sem crime consumado, o que justificaria não investigar com pelo menos a mesma intensidade um senador da República, que tem foro constitucional no próprio STF, com áudio gravado, 61 milhões rastreados, cúmplice preso e denúncias formais de uso do mandato? Deixa essa pergunta pousar. Porque o padrão que Mendonça estabeleceu com Lulinha pode ter criado, sem querer ou querendo, o instrumento que vai obrigar o STF a se mover de forma equivalente sobre Flávio. A Constituição exige isonomia. O padrão foi estabelecido. E agora, não tem mais como argumentar que o critério é alto demais. Porque o próprio Mendonça mostrou qual é o critério. A história, a partir daqui, pode ir por dois caminhos muito diferentes. No primeiro, o STF aplica o mesmo padrão de forma isonômica. A candidatura de Flávio começa a responder por provas que já existem nos autos. A interferência de Trump perde o principal apoio interno que precisa para desestabilizar a eleição. E o processo eleitoral de 2026 acontece com os dois lados submetidos às mesmas regras. No segundo caminho, a assimetria continua. Lulinha segue sendo investigado por suposições. Flávio segue protegido com provas nos autos. As plataformas digitais americanas operam sem regulação no Brasil, moldando o que o eleitor vê antes de votar. E o cidadão chega às urnas em outubro de 2026 com uma narrativa construída por quem nunca prestou contas à legislação brasileira. Quando a justiça trata casos diferentes de forma igual, ela comete um erro. Quando ela trata casos iguais de forma diferente, ela fracassa. E quando ela fracassa na antessala de uma eleição presidencial, quem paga a conta não é o político. É o cidadão que vai à urna acreditando que está escolhendo livremente, sem saber que parte do jogo já foi decidida antes de começar. Junta tudo o que você viu até aqui. Trump revogando visto de embaixadora brasileira. Rubio declarando apoio público a Flávio. Resistência americana à regulação das Big Techs no Brasil. Mendonça abrindo inquéritos contra filho do presidente sem foro e sem crime consumado. Flávio Bolsonaro com 61 milhões rastreados, áudio gravado, cúmplice preso, sem investigação equivalente. Isso não é uma série de episódios isolados. É uma pressão com endereço e com data. Lula deu o recado. Disse que não vai dobrar. Disse que a urna eletrônica brasileira é mais segura do que o sistema americano.
Disse que a empresa estrangeira que opera no Brasil respeita a lei do Brasil. Disse que se o filho errou, que responda, sem favor de nenhum lado. Esse recado define um campo. Mas campo definido não é batalha vencida. A eleição de 2026 não começa em outubro. Ela já começou. Está sendo disputada agora, nos bastidores do judiciário, nas crises diplomáticas, nos algoritmos que decidem o que o eleitor brasileiro encontra quando abre o celular. O recado foi dado. O que acontece com ele a partir de agora depende de quem está prestando atenção. Antes de finalizar, pensa nisso. Tem gente que assiste, concorda e esquece. E tem gente que guarda o que precisa e continua pronta quando o assunto volta. A diferença entre uma pessoa e outra aparece justamente na hora em que alguém pede fatos, datas e provas. Se você prefere o segundo caminho, eu deixei um presente no primeiro comentário fixado. Antes de terminar, eu quero pedir uma ajuda muito importante. Meu amigo João Ribeiro, ex-jornalista, acabou de criar um novo canal no YouTube chamado Brasil Soberano. Lá, ele está mostrando bastidores do poder e do governo que muitas vezes não aparecem com destaque nos grandes veículos de comunicação. E um canal novo só consegue sobreviver se as pessoas ajudarem a fazê-lo chegar mais longe. Por isso, a sua inscrição é essencial. Abra agora a barra de pesquisa do YouTube e digite Brasil Soberano, João Ribeiro. Procure o canal Brasil Soberano, entre nele e clique em inscrever-se. Depois, assista a um dos vídeos, deixe um comentário e compartilhe com outras pessoas. Quanto mais gente fizer isso, mais difícil será para esse tipo de informação ficar escondido ou simplesmente não chegar ao público. Repito, pesquise no YouTube por Brasil Soberano João Ribeiro. Inscreva-se, assista e compartilhe. Se você acredita que diferentes vozes precisam ter espaço para mostrar o que acontece nos bastidores do poder, ajude o canal Brasil Soberano a crescer.